referência no conhecimento também da música. A orquestra da FURB fez uma apresentação memorável e digna de aplausos no Teatro Carlos Gomes. Rossini, Ralph Ford, Richard Meyers, Astor Piazzolla, peças do século XX que se encontram com as obras do espanhol Joaquim Rodrigo, com solos maestralmente interpretados pelas cordas do violão do músico Renato Mor. Nosso objetivo sempre foi ficar no mesmo nível que a FURB tem, que busca em excelência em todas as áreas, e na música não poderia ser diferente. Então a gente fica satisfeito com o resultado alcançado, também com o prestígio do público, da comunidade local, acadêmica e a comunidade blumenauense de modo geral se fez presente aqui hoje. Com essa bela apresentação foi aberta oficialmente a comemoração dos 50 anos da FURB, a Universidade Regional de Blumenau. Independente das épocas e das tendências culturais, ou dos costumes, ou dos fatos, as universidades são instituições que tendem à perenidade e tendem a ser marcantes, fazerem a diferença na sua comunidade. A FURB ela tem esse papel dentro do Vale do Itajaí de Santa Catarina. Seria impensável imaginar a nossa região, Santa Catarina, sem a FURB. Então, apesar das várias décadas, ela esteve, está e estará sempre presente na história de Santa Catarina. Os 8 fundadores da universidade foram homenageados na cerimônia. Diderot Carli, o único deles ainda vivo, discursou em nome de todos e relembrou um pouquinho da história dessas 5 décadas. O que nós queremos enfatizar aqui mais o esforço da comunidade, e foi chamada de universidade comunitária pelo próprio MEC. Era um exemplo para todo o Brasil. Surgiu de dentro da comunidade, pessoas da comunidade, prefeitos, todos eles se empenharam para que ela realmente deslanchasse. Diderot também contou um fato interessante que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi em um encontro com um norte-americano contratado pelo MEC para fazer um panorama das universidades brasileiras. E aí, esse disse assim: o que? Você é de Blumenau? Sim, sou lá. Olha, vou te dizer uma coisa, que a nossa comissão aqui chegou a ver qual era a melhor universidade que eles tinham encontrado no Brasil em termos de estrutura e organograma. E disse assim: olha, sabe de uma coisa que está lá na nossa comissão? A melhor que tem é a universidade, lá não é numa capital, não. É lá em Blumenau, no interior de Santa Catarina, que tem melhor estrutura, mais limpa, mais enxuta. Essa eu acho que é uma novidade que pouca gente sabia. Além dos fundadores, reitores, personalidades e também prefeitos que contribuíram nesses 50 anos da universidade, também foram homenageados. Um símbolo de reconhecimento. A comissão, durante um ano, pensou em que pessoas colocar e quem seriam as pessoas homenageadas. É importante destacar que esses grupos que foram colocados, como os prefeitos, os reitores, os fundadores e algumas pessoas da comunidade, fizeram a FURB nesses 50 anos. Junto, certamente, com todos os outros servidores, com todas as outras pessoas, mas esses representam o anseio de todas essas demais. Dona Orlandina foi uma das personalidades que receberam a honra. Estudante secundarista, ela, na década de 60, publicou um artigo em um jornal, expressando a necessidade que os jovens da época sentiam em ter uma instituição de ensino superior, o pontapé inicial para uma educação próspera. Era o que mais nós queríamos, que tivesse uma faculdade para que a gente pudesse continuar os estudos sem sair de casa, sem sair de Blumenau. E provavelmente daí surgiu a ideia de fazer aquela carta, aquela redação, fazendo a pergunta: por que Blumenau não tinha uma faculdade?
e um simples texto hoje, né, já se completam 50 anos de história, né? É verdade, fiquei bastante emocionada, jamais imaginei que aquela redação pudesse ser, como falou o reitor, o início da faculdade. A FURB foi reconhecida como universidade em 1986, a primeira do interior de Santa Catarina, uma instituição feita por pessoas e para pessoas. Dimensionar a importância de nossa universidade é ter a certeza de que a história de Blumenau, a história do Vale do Itajaí e, por que não, a história de Santa Catarina se confunde com a nossa história, se confunde com o nosso presente e futuro, porque a nossa essência é o compromisso com a comunidade. A FURB, ela é e foi a representação primeira da garantia do acesso à oportunidade de que muitos talentos regionais pudessem, na sua região geográfica, aqui realizar os seus sonhos. E ao longo desse cinquentenário e nas últimas 5 décadas, mais de 40 mil sonhos foram materializados através da formação de corpos talentosos no sentido da formação rica de recursos humanos. A FURB, assim, é fruto desse movimento comunitário e nos serve de exemplo de que quando a cidade se une, de quando as pessoas da cidade se unem, de quando as lideranças da cidade se unem, as ações, as realizações, elas de fato acontecem.